E aí, pessoal, recebi alguns comentários que o pessoal queria que eu voltasse a fazer alguns vídeos aí, então eu decidi voltar com esse grande tema, né, que é asma e crise asmática, né. Se trata da mesma coisa, né, só que obviamente quando a gente fala só de asma, a gente fala daquele paciente que vai ser diagnosticado com asma, né, a gente tem sinais e sintomas que caracterizam isso, e aquele paciente que já foi diagnosticado com asma, mas que ele necessita da modificação do tratamento, certo? Então, se você for escolher um tema para estudar na parte de pneumologia, você não tem mais tempo, meu irmão, estuda isso daqui, porque é quase certeza ter questão na tua prova aí. Então eu vou dividir em dois vídeos, certo? Esse primeiro vídeo a gente vai falar de asma e no segundo vídeo a gente vai falar de crise asmática por separado, apesar de ser a mesma coisa aqui, tá bom? Então vamos lá. Para a gente não perder muito tempo aqui, certo? Nessa parte de início, falar de características gerais, definição, eu vou te dar só alguns conceitos aqui para a gente construir uma linha de pensamento aqui, certo? Sobre asma, tá bom? Então, entender, né, que a gente vai estar tratando na asma de um processo de hiperreatividade bronquial. Esse processo de hiperreatividade bronquial, ele pode ser de origem atópico, não se sabe, idiopático, certo? Ou seja, não se sabe bem de onde que vem, mas ele pode ter uma origem genética aí que gera inflamação dos brônquios. O processo fisiopatológico seria esse, e aí essa inflamação ela acaba terminando com o processo de broncoespasmo, tá certo? Esse broncoespasmo, obviamente que ele pode vir junto com muco e tudo mais, mas só esse espasmo bronquial ele já pode em si gerar as alterações clínicas, certo, que a gente vê na asma aqui. E o segundo ponto é entender que nós estamos frente a um padrão obstrutivo, tá certo, lá na espirometria. E o clássico do paciente asmático é que ele inicie com um padrão, certo, obstrutivo, evoluindo aí com o índice de Tifenot, né? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Índice de... A letra tá feia, né? Fenal, eu acho que é assim que se escreve, certo? Isso é um F, tá? Ó, Tifenol, né? O Tifenol, certo? Que é nada mais que VF1 sobre a capacidade vital forçada, tá bom? É dividido, né? Você divide um pelo outro e no padrão obstrutivo ele vai dar nos adultos menor a 0,75 ou 75%. E nas crianças a gente considera menor a 0,86 ou 86%, tá certo? Mas o que caracteriza a asma aqui dentro, porque veja bem que eu falei aqui de padrão, certo? Ó, veja aqui, padrão obstrutivo, né? Padrão obstrutivo, tá certo? A letra tá feia, mas vai tentando entender aí. Isso eu caracterizo um padrão obstrutivo. Para eu caracterizar a asma, eu faço o que a gente chama de prova broncodilatadora. A prova broncodilatadora aqui na asma, ela é uma prova positiva. Eu vou lá, fiz a espirometria, primeira espirometria na criança ou no adulto, certo? É a primeira vez que ele está chegando com isso, eu não sei se ele tem asma, eu quero confirmar, tá certo? Que tem elevado valor preditivo positivo a espirometria, já a gente vai falar disso, mas eu já vou te antecipando alguma coisa aqui. E aí você realiza a prova broncodilatadora. O que você faz? Você administra 2 PAFs de salbutamol para o paciente, que é um broncodilatador de curta ação, certo? Você administra, que é o SABA, né, que a gente conhece. Você administra esse broncodilatador e aí depois você repete essa espirometria no paciente. E aí você vai ter o VEF1, certo? Maior ou igual, ele vai aumentar com o valor referente ao valor anterior, né, que a gente teve, ele vai aumentar maior ou igual a 200 mililitros certo? E maior ou igual a 7%. Tem literatura que ela traz maior ou igual a 12%. Então, guarda esses dois valores aqui, tá beleza? Guarda esse valor aqui que é o principal, certo? Aqui, ó. Então, eu acho que esse conceito aqui tá amarrado, né? Porque é isso aqui, ó, que caracteriza a asma, tá bom? Beleza. Sobre o quadro clínico de asma, cara, ó, não tem muito o que duvidar aqui, né? Você bota o triângulo aí nas suas anotações, certo?
você vai ter, não é exatamente assim característico, mas geralmente o paciente, cara, ele pode ser um adulto ou uma criança, é principalmente criança, tá certo? Porque lembra lá, se a gente tem você tem vários tipos de asma, pra falar a verdade. O principal deles, ou seja, a principal não causa, senão que fisiopatologia é o que a gente chama de asma atópica, né? Aquela causa alérgica, em que no quadro clínico já tem histórico de atopia, ou seja, a mãe tem asma, ou a mãe ou o pai tem muita alergia, né? Ou outro irmãozinho já tem isso aqui, certo? Já tem um quadro clínico, um histórico familiar disso, certo? E aí a criança começa a manifestar, né? Criança lá de 4, 5 anos de idade, determinadas características que nos levam a pensar em asma, tá bom? Então, tratando disso, as três principais são o quê? Dispneia, ou seja, dificuldade respiratória, e sempre que se trata de um quadro respiratório, de dispneia, de dificuldade respiratória, você tem que perguntar algumas características sobre essa dispneia, que são o início, ou seja, quando iniciou essa dificuldade respiratória, sempre utiliza com a paciente palavras, né, que elas entendam, tá bom? Palavras leigas, mesmo assim, certo? Início, a duração dessa dificuldade respiratória, se ela está associada à dor torácica, se ela está associada à tosse, que já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, se ela está associada a algum outro sintoma, tá certo? Alguma outra característica que a mãe tá notando lá, sei lá, uma coriza, tá certo? Se ele teve vômito, se ele teve diarreia, pergunta isso. Eu já fui mais para a parte do gastrointestinal, mas entende o contexto aqui, tá certo? Mas o negócio é que a criança, ou o adulto mesmo, certo? Ele vai apresentar dispneia, ou seja, dificuldade respiratória. Da tosse, você também tem que saber quando iniciou e a duração. Dessas duas aqui, ó, eu vou te dizer que geralmente isso daqui, a criança ou o adulto, eles vêm, a literatura traz, certo? Quando eu falo de literatura, eu falo do Gina, tá? Ele fala que é uma perduração, ou seja, uma duração de maior ou igual, eita, que ficou feio isso aqui, né? Mas ó, é maior ou igual a 1 ano, ou seja, a 12 meses, tá certo? Ou seja, perdura por todo esse tempo, tá certo? Pode ter às vezes exacerbações, mas às vezes fica lá ascendendo e descendo, certo? Essa tosse ela pode ser seca inicialmente e se o paciente vier a se infectar, ela pode vir com escarro, tá bom? Com o catarro, né? Que a gente chama, tá bom? E aí o início, justamente a duração, só para você ter ideia mais aí de o que perguntar, como saber e como manejar mais ou menos aí um caso clínico, como era que viria esse caso clínico, tá certo? Outra característica é a sibilância. Tem um detalhe na sibilância que você tem que saber, certo? Que sibilância, ela não é patognomônico, certo? De asma. Por quê? Porque crianças que têm sibilância pela primeira vez, pode ser um quadro de bronquiolite, cara. Ó, a bronquiolite, ela é, lá em menores de 5 anos de idade, uma criança que está sibilando. E é uma infecção viral, né? Uma infecção viral, que é o vírus sincicial respiratório, certo? Que a gente vai caracterizar, é o que o pessoal também conhece por pneumonia viral, né? Aqui. Mas assim, é só para você saber que sibilância, nas primeiras vezes, certo? Pode não ser asma, pode ser um quadro de bronquiolite, por exemplo, tá bom? Então não é patognomônico de asma, apesar de ser característico, tá certo? Mas a junção dessas três características aqui, a gente pode sim já direcionar um pouco mais o quadro para asma, tá bom? E o outro detalhe que eu falei anteriormente é você saber o antecedente desse paciente, certo? Ou seja, o antecedente familiar. Vai dizer lá que a mãe ela tinha alergia, ou que o pai tinha, ou que o irmãozinho dele tinha, tá certo? Então, geralmente, tem essa característica, ou qualquer outro tipo de alergia, ou tem asma mesmo, tá bom? No exame físico, só para eu não deixar pontas soltas aqui para ti, certo? O próximo passo, depois da gente ver um pouco do quadro clínico, é saber o exame, como fazer, como direcionar o exame físico desse paciente, tá bom? Veja bem, a gente sempre, quando vai falar de exame físico, se você for numa prática mesmo, você tem que falar do exame geral, certo? O exame geral, a gente vai tratar de pressão arterial,
frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar do paciente, certo? Você vai fazer uma ectoscopia, observar aí as características do paciente, certo? Uma otoscopia, se necessário, ou uma oroscopia, né, que é a visão de mucosa, nesse caso, na sequência, né, otoscopia, observar o ouvido, certo? E oroscopia, observar a conjuntiva, né, do paciente, certo? Mas isso é só se necessário, isso é uma forma geral. Eu vou ser mais específico contigo aqui no exame físico, que é falar do exame do aparelho respiratório. A gente não está fora do aparelho respiratório, a gente está dentro do aparelho respiratório aqui, tá certo? Está lá nos brônquios, tá bom? Então a gente vai fazer a inspeção do paciente. Na inspeção, o que a gente vai observar aqui é exatamente um paciente em que a expiração dele ela vai estar prolongada ou aumentada, certo? Ela vai estar prolongada, é aquele paciente que inspira e prolonga a expiração, certo? Na palpação a gente vai ter uma redução da expansão de bases, tá certo? Lá na semiologia, né, a gente aprendeu a fazer lá a técnica dos polegares, né, anterior e posterior, vai ter uma redução da expansão de bases. Na percussão geralmente não tem alteração, certo? Aqui vai ter sonoridade, tá bom? E na ausculta, tá certo? Na ausculta você vai ter a presença de sibilâncias, tá bom? Sibilâncias, aí ó, tá beleza? Então, você pode ter isso. Você pode ter, dependendo do grau também, certo? Uma diminuição do murmúrio vesicular, mas geralmente ele está normal, tá certo? Geralmente vai estar normal o murmúrio vesicular, a não ser que esteja muito exacerbada, aí ela pode estar reduzida, tá certo? Mas, no mais mesmo, é isso daqui, tá beleza? Então, guarda essas características, que isso pode te ajudar a guiar um caso clínico, tá bom? Agora sim, se você tem um paciente que ele tem que ser diagnosticado por primeira vez com asma, você vai ter que solicitar alguns exames complementares. Para os complementares, o próprio nome já diz, né? Eu vou complementar o que eu estou pensando. Eu estou pensando em asma, então eu tenho que solicitar algo que me faça confirmar aquilo. E o principal, não há dúvidas, que é a espirometria, certo? A espirometria, ela tem algumas características, que ela vai ser realizada em crianças maiores, igual a 5 anos de idade, certo? Por quê? Porque ela requer que o paciente faça determinada manobra, que seria, primeiramente você vai dar lá a cânula para o paciente, você vai botar ele numa salinha, vai dar a cânula para o paciente, vai pedir que ele inspire profundamente e posteriormente ele expire com a maior velocidade e força que ele possa, naquela cânula, tá certo? Ou seja, dentro da cânula aí, tá bom? Então requer um procedimento, certo? Que uma criança maior igual a 5 anos tem capacidade de fazer, e menor que isso seria mais dificultoso e poderia estar falso positivo, falso negativo aí, tá bom? Saber que a espirometria ela tem um elevado valor preditivo positivo, ou seja, se ela der positivo é asma, tá bom? A probabilidade de não ser é muito pequena, tá bom? E a probabilidade de ser é muito alta, tá bom? Então ela tem um elevado valor preditivo positivo, ou seja, que se ela der positiva é asma, tá bom? O detalhe é que só um detalhe aqui, é que ela tem um baixo valor preditivo negativo. O que significa isso aqui, ó? Significa que se a espirometria der negativa, você tem que repetir, veja bem, repetir o exame. Então, cara, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui é o pulo do gato, certo? A espirometria, hoje, certo? Você tem que realizar pelo menos 2 vezes, mesmo que ela seja positivo, mesmo que ela seja negativo. Mas ela tem um elevado valor preditivo positivo, ou seja, se ela der positivo na primeira vez, você já tem quase certeza, certo? É mais de 90%. Você já pode até tratar, certo? A nível prático, tá bom? Que é a asma. Agora, a nível teórico, você repete. E principalmente você repete quando dá negativo, porque ela tem um baixo valor preditivo negativo, tá certo? Então você repete só para confirmar aí, tá bom? Então guarda esse conceito aqui que eu te disse agora, que é importante. Então,
o grande detalhe é que primeiro você vai se deparar com um padrão obstrutivo. O padrão obstrutivo, eu falei lá, certo? Que é justamente o índice de tifenol, né? Para adultos, a gente vai falar que é menor a 75%, tá certo? Ou 0,75%. E para criança, certo? É menor a 86%, ou 0,86%, tá certo? E aí o segundo passo é você realizar uma prova broncodilatadora com o salbutamol. Você dá 2 passos de salbutamol, espera ali de 5 a 10 minutinhos e repete a espirometria. E o valor, certo, vai ser lá maior ou igual a 200 ml e maior ou igual a 7% do aumento comparado com o valor que eu obtive anteriormente. Tá certo? Então, guarda esses detalhes que isso é importante. Como eu disse anteriormente, para a gente não deixar pontas soltas, e agora respira, tá? Porque isso aqui é tranquilo. Eu vou também falar para ti aqui sobre algumas características sobre o Peak Flow e ainda vou te dar um a mais de outro exame complementar, que é o exame de broncoprovocação, certo? O Peak Flow é o picofluxo, certo? A gente conhece por picofluxo. A galera que estuda em espanhol é o picoflujo, né, que se chamam, certo? Mas o Peak Flow, ele é mais para avaliar gravidade da asma, certo? Ah, pode ser utilizado para diagnóstico? Até pode, tá certo? Mas ele é mais para gravidade, é aquele paciente, basicamente, que já tem asma, já tem diagnosticado asma, e aí ele está controlando lá todos os dias, ele está fazendo isso ali para ganhar tempo com o tratamento, tá bom? Então ele é mais para avaliar gravidade da asma, tá bom? Esse aí, certo? Para quem nunca viu um Peak Flow, ele contém essa cânulazinha aqui, ó, certo? Com o medidor, tá bom? Medidor, ou seja, quanto mais próximo do vermelho, mais negativo vai ser. Quanto mais próximo do verde, mais positivo vai ser, tá bom? Então, você tem que ficar ligado nisso. Hoje em dia já tem uns Peak Flow aí, que obviamente não se encontra em qualquer canto, isso aqui, né? Nem esse aqui encontra. Mas assim, você já tem uns que são digitais, né? São mais modernos aí, tá bom? Mas a ideia mesmo é só você guardar aqui, tá bom? A pessoa vai inspirar profundamente, vai botar a boca aqui, né? Na válvulazinha aqui, certo? E ela vai assoprar. Aí é só marcar aqui de acordo com o valor que der, tá bom? Eu vou botar esse quadro aqui para ti, certo? Que é não é exatamente uma tabelinha, mas é um passo a passo de como medir o fluxo expiratório, de como usar o Peak Flow, né? Aí você pode ler aí com calma, tá bom? Eu não vou perder tempo lendo aqui contigo, mas a ideia é, ó, ele te dá vários passos aqui, né, de como usar. Verificar o contador, colocar o paciente de pé, tá vendo, ó? Solicite que o paciente inspire o mais profundamente possível e depois expire, né, com a boca aberta. Então ele te dá um passo a passo bem legal aqui, certo? Para você entender como é que se utiliza isso daqui, principalmente a nível teórico, beleza? E é importante saber, né? Só para fechar sobre esses exames complementares aqui, e como eu te disse, para não deixar pontas soltas, eu vou te falar da prova de broncoprovocação. Primeira coisa que a gente tem que saber é que ela tem um elevado, estão saindo feios aqui, mas é um elevado valor preditivo negativo, ou seja, se ela der negativa, o paciente não tem asma, tá beleza? O grande problema é que ele tem que ser realizado na UTI, certo? Por quê? Porque você vai estar gerando, cara, uma broncoprovocação. Você está gerando broncoespasmo no paciente. Você vai utilizar drogas para isso. Quais são as drogas? Você pode utilizar a histamina, você pode utilizar a metacolina, ou você pode utilizar o carbacol, certo? Histamina aqui, certo? Você pode utilizar uma dessas três aqui, que você vai gerar essa prova de broncoprovocação, e aí se ela der negativa, o paciente não tem asma, certo? Não tem asma, tá beleza? Então é só para eu não deixar pontas soltas aqui para ti, eu decidi comentar um pouco sobre essa prova aqui, tá bom? Bom, agora seguinte, cara,
se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, abre bem os ouvidos aí, tá? Presta bem atenção agora, porque essa parte é muito importante para você que vai fazer prova, você que vai fazer qualquer coisa aí, tá certo? Que é a classificação de controle da asma, porque é aqui onde a gente começa a brincar sobre esse tema, certo? Você tem que entender, para te ajudar aqui, certo? Eu botei que nós temos 4 parâmetros, esse mnemônico aqui não é meu, certo? Mas eu vou utilizar aqui para você entender, que é o A, B, C, D da asma, certo? Você vai utilizar 4 parâmetros e você vai avaliar esses 4 parâmetros nas 4 últimas semanas que antecederam a consulta. Então, se hoje é final do mês, eu tenho que avaliar esses 4 parâmetros, que já eu vou te falar quais são, nas 4 últimas semanas que antecederam essa consulta, tá bom? Então é 4, 4. Guarda o valor, o número 4, certo? O A, ele é de atividades limitadas, certo? Atividades diárias. Se a criança corria com os amiguinhos e agora ela vai correr, se cansa e tem que parar, isso é atividade limitada. B, de broncodilatador, utilizado maior ou igual a 2 vezes por semana. Você também pontua nesse caso aqui. C é de calada da noite, certo? Esse mnemônico não é meu, mas eu tô copiando aqui para te ajudar, tá bom? Calada da noite é o quê? É o paciente que de noite ele tem sintomas, ele apresenta dispneia, tosse ou apresenta o quadro de sibilâncias aí, certo? I, né? Porque é tudo associado, tá bom? Na parte da noite, ele acorda com dificuldade respiratória. E o D é de diurno, ou seja, de maior ou igual a 2 vezes por semana, certo? Ele apresenta aquelas características clínicas durante o dia em maior ou igual a 2 vezes por semana, tá certo? Então, guarda isso aqui, porque a partir disso, a gente consegue classificar o nosso caso aqui, certo? Eu não vou apagar isso aqui não, porque eu acho que dá para ler aqui, né? Você vê aqui, ó, que o nível de controle da asma é baseado nesse ABCD aqui, ó. Então eu posso dizer que ela vai ser controlada, certo? Quando não tiver nenhuma dessas manifestações. Ela é parcialmente controlada quando ela tiver até 2, ou seja, 1 ou 2. E ela é não controlada, foi mal se ficou no meio aqui, mas tenta ler aí, certo? Não controlada se ela tiver 3 ou 4. Então, cara, guarda os extremos, ó. Você vai de 0 a 4. Se você tiver 0, ela é controlada. Se você tiver 1 ou 2, ela é parcialmente controlada. Se você tiver 3 ou fecha 4, ela é não controlada. Pronto. Guarda isso aqui, meu irmão, que, cara, tu vai ver que vai salvar a tua vida. Por quê? Porque o próximo passo é um outro principal que eu, de certa forma, até associei a esse ABCD. Então, cara, ó, eu vou parar aqui para falar contigo, tá? Eu tenho que parar. Por quê? Porque guarda isso aqui, cara, pegou questão de asma, vai explicar sobre asma, tá na tua prática sobre asma, lembra do ABCD, que ele vai te salvar na tua conduta. Lembra disso aqui, tá bom? Então, ó, vamos utilizar o ABCD agora nos steps. Lembra lá dos steps? Os steps são as escadas, né? Os passos, tá bom? Em inglês aí. Mas os steps, que eu vou dizer assim, é o passo a passo que você vai classificar o seu paciente para você tratar. E o ABCD, ele vai te ajudar demais nisso aqui. Preste atenção. Eu tenho o step 1, que é aquele paciente que nas atividades diárias, ele não tem atividades, alteração nas atividades diárias, ele utiliza broncodilatador menos de 2 vezes por mês, ele não acorda à noite com sintomas, ele não acorda à noite. O step 1, ele não acorda à noite. Guarda isso, que isso é o pulo do gato também para tu entender, certo? Então ele não acorda à noite. E durante o dia ele tem manifestações, mas isso é menos de 2 vezes por mês. Ele tem 1 vez por mês aí, ou ele não tem nenhuma vez por mês. Esse paciente,
ele entra em outra classificação, que é uma classificação mais antiga, certo? Mas eu tenho que falar aqui para ti, que algumas provas ainda abordam isso, que é o paciente, vou falar logo aqui, botar todos os steps, mas esse step 1, ele é o paciente intermitente, tá certo? Ele é o paciente intermitente. É aquele que por aí tem manifestações, depois não tem mais. Esse paciente, eu vou utilizar agora o tratamento de resgate, certo? Que é o que a gente chama de SOS, é o tratamento de resgate, certo? O GINA, veja bem, o GINA 2021, ele já está colocando esse tratamento como base. Antigamente se utilizava o salbutamol mais o corticoide inalatório em baixas doses, a budesonida, certo? Hoje em dia, o GINA 2021, veja se é atualização, cara, guarda isso. O GINA 2021, ele vai dizer, cara, o principal medicamento para você utilizar na asma é um anti-inflamatório. Lembra da hiperreatividade, certo? A hiperreatividade bronquial, então você vai dar um corticoide inalatório em baixa dose para o paciente. Tá aqui, ó, é o principal. Pode ser a budesonida, 200 a 400 microgramas aí, certo? Isso é baixa dose. Mas, agora, você utiliza o formoterol, que como eu botei aí, ó, é um beta-2 agonista de larga ação. É o famoso Budform. Você vai utilizar. Cara, aí tu diz, pô, mas ele é de larga ação, ele pode demorar mais a atuar? Não. O formoterol, ele é um beta-2 agonista de larga ação, certo? Mas ele tem início de ação rápida. Então ele inicia a ação dele rapidamente. Então ele pode ser utilizado aqui. Isso que é o interessante, né? Então, se você for pegar o GINA até 2020, ele colocava que você ainda podia utilizar o salbutamol mais a budesonida, certo? Mas o corticoide inalatório em baixa dose. Mas hoje em dia ele já preconiza a utilização do Budform aí, certo? Que é a budesonida mais o formoterol, tá bom? Corticoide inalatório em baixa dose, mais um beta-2 agonista de larga ação. O step 2, você já vai ter o quê? Você já vai ter o paciente que apresenta os mesmos do ABCD, lá, certo? Ó, ele não acorda à noite, as atividades limitadas deles já são maior ou igual a 2 vezes por mês, certo? Mas não são diários, tá bom? A utilização do broncodilatador dele é a mesma coisa, certo? Ele não acorda à noite, com esses sintomas, e as atividades diurnas dele, a mesma coisa. Esse paciente na classificação antiga, ele entrava como persistente leve, tá bom? Ele era o persistente leve. Agora, a partir do 2, eles já são persistentes, certo? É aquele paciente que ele já persiste com as manifestações, tá bom? Aqui, ó, era vez ou outra, porque era intermitente. Agora ele já é um paciente persistente, tá bom? Só que esse é um persistente leve. Como é que eu trato? A mesma coisa do 1. Só que eu vou passar para casa. No 1, eu só fiz o SOS. Lá na clínica, eu tô lá, beleza, eu vou passar o Budform para ele e vou mandar para casa, tá tranquilo. Se ele estiver bem, obviamente, né? Já a gente vai falar disso. No step 2, você vai utilizar o mesmo SOS, que veja bem, cara, é a mesma coisa, é isso aqui que tá aqui embaixo, certo? Só que você vai mandar o paciente para casa, só que com uso constante. Antes, o GINA, que eu até não botei aqui, mas o GINA botava que você utilizava somente o corticoide inalatório em baixa dose, porque antes ele dizia que era corticoide inalatório em baixas doses, mais salbutamol. Hoje em dia é a mesma coisa, é o Budform, né? Budform aí. O formoterol mais a budesonida em baixas doses. Eu botei aí, ó, budesonida, 200 a 400 microgramas, tá? Só que agora o paciente vai utilizar de forma constante e não só como um SOS, beleza? O SOS a gente faz na clínica, tá certo? Que é para resgatar o paciente, né? O step 3, aqui vem um pulo do gato, e preste atenção nisso. O step 3 já diz, olha, ele acorda à noite. Cara, tá lá no caso clínico. A criança, o adolescente, que geralmente o adolescente não tá aí, mas o adulto,
ele está acordando à noite com dificuldade de respirar. Então, tu já pensa em step 3, cara. Esse cara, na classificação antiga, ele é o que a gente chama, já eu falo disso aqui, ele é um persistente moderado. Ele já é um persistente moderado, tá bom? Só para fechar aqui, o step 1 e o step 2, eu posso considerar um paciente leve, tá beleza? Voltando aqui no step 3, ó, ele é um persistente, então, moderado, que ele tem as manifestações dele por mais de 2 vezes no mês, certo? Mas ele está acordando à noite. É quase todos os dias que isso acontece. Aqui a gente já começa a falar de semanas, tá bom? O paciente já vai ter 2 ou mais manifestações por semana. Antes era por mês, agora é por semana, tá bom? Nesse paciente, a gente vai ter que dividir aqui. Se eu tiver criança eu me refiro a menor ou igual a 11, 10 anos de idade, certo? Eu estou falando de uma forma geral. Tem uma classificação mais objetiva em crianças menor ou igual a 5 anos e crianças de 6 a 11 anos. Mas eu estou te falando de uma forma geral aqui, tá certo? Para você entender. Esse aqui é só para tu matar a tua questão. Então, quando eu falo de criança aqui, eu estou falando lá nos meados do quase 11 anos de idade, certo? Menor do que isso. Quando eu falo de adulto, eu já estou considerando o paciente maior ou igual a 12 anos, tá beleza? Então, só guarda isso. Eu não estou falando da parte legal, né? Mas é só para a gente caracterizar aqui. Então, nas crianças, eu sempre vou utilizar o SOS em todos, tá? Que é para resgate na clínica. Mas aqui, eu vou mandar para casa a criança com o formoterol, certo? Formoterol também, tá bom? Geralmente bota só o corticoide mesmo, tá certo? Então eu posso mandar corticoide inalatório. Veja bem que eu subi a dose para dose média. Então na criança você manda, guarda isso, só com corticoide para casa, na criança, tá certo? Só com corticoide agora em dose média. Aí veja bem, eu não estava usando aqui antes a budesonida de 200 a 400 microgramas dia, você vai agora botar uma dose de maior ou igual a 400, entre 800 também, né? Então, entre 400 e 800 microgramas, eita, saindo ruim aqui, dia, né? Você vai botar entre essa dose, a budesonida aí, beleza? Então, isso seria em dose média, tá bom? No adulto, você vai fazer o resgate do adulto, venham repetindo isso desde o início, e aí você vai botar o formoterol mais o corticoide inalatório em dose baixa ainda. Você só associa e manda para casa. Hoje em dia você faz a mesma coisa. Geralmente você já sobe a dose aqui, certo? No adulto. Mas segue essa linha de raciocínio aqui que você vai entender melhor, certo? Então você vai mandar a mesma coisa do 2, certo? É quase a mesma coisa aqui, que aqui você mandou só corticoide, mas aqui você vai associar ao formoterol agora, ou seja, de uma forma mais concisa, tá bom? Mas guarda só essa da criança, porque o próximo passo no step 4, aqui eu tenho um paciente moderado, certo? Mas o paciente do step 4, se a gente for passar aqui, ele já é um paciente que ele tem sintomas todos os dias, e se ele já é diagnosticado, o picofluxo dele, ele já vai estar reduzido, ó, tá bom? Ele já vai estar reduzido. Esse é o paciente na classificação antiga que a gente chamava de persistente grave. Esse paciente, se eu estou falando de uma criança, eu já vou direcionar essa criança para o especialista, porque o especialista é o que ele passa corticoide via oral aqui para o controle, certo? Ou ele vai passar lá o zipratrópio, certo? Dentre outras medicações, tá bom? Num adulto, eu só subo a dose do corticoide inalatório, tá beleza? Eu só vou subir a dose do corticoide inalatório. É a mesma coisa do 3, só que com a dose do corticoide inalatório elevada, tá bom? O paciente step 5, eu já botei aí, não é exatamente essa, mas é para você entender, certo? É uma asma já descontrolada, já vai a parte do clínico, então a gente tem que mandar para o especialista. O especialista vai botar corticoide inalatório em elevadas doses, guarda isso, cara, porque geralmente você vai cair na tua prova, cai um step 3 passando por 4. Ou um 4 caindo por 3, ou um 3 caindo por 2, ou um 2 subindo por 3. Então, ele varia nisso daqui.
certo? Nessas 3 aqui. Porque se lá na alternativa, se tu tiver o step 4 e lá na alternativa tiver corticoide oral, já não é, porque é o especialista que passa. Ou tiver um tiotrópio, é a mesma coisa. Ou tiver qualquer um desses outros aqui. Ou tiver uma budesonida de maior a 800 microgramas dia, já não é, meu irmão. Beleza? Aqui, nesse aqui, a gente já considera o paciente grave. Beleza? É o paciente grave. Agora, tá, Vago, tu falou, eu já não tô entendendo mais nada aqui, certo? Como é que a gente associa? Respira aí, respira agora, certo? Agora a ideia, como é que a gente associa aquela classificação de controle com os steps? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai botar uma seta, tá apontando para cima e para baixo aí, se você ver ela tem 2 pontas, certo? Embaixo você vai botar asma controlada. Asma controlada, lembra lá, que é o paciente que não apresenta nenhuma das características do ABCD. Não apresenta atividade limitada, não apresenta utilização de broncodilatador de maior ou igual a 2 vezes por semana, não acorda à noite com sintomas e não tem sintomas diurnos por maior ou igual a 2 vezes por semana. Tá certo? Isso se perdurar por 3 meses, ou seja, se for uma asma controlada por 3 meses, eu posso reduzir um step. Ou seja, se é um paciente step 3, eu posso reduzir por 2. Se é um 4, eu posso reduzir por 3. E aí eu avalio o paciente, tá certo? Agora, se esse paciente tiver 1 ou 2 das manifestações que eu citei anteriormente, você controla, você fala sobre asma parcialmente controlada. Eu botei aqui, ó, que você considera subir um step. Por que você considera? Porque primeiro você olha para o paciente, você olha para a paciente, se for uma mãe com um filho, ou se for o filho já que ele entende, tem capacidade cognitiva, né, bem para entender, você vai dizer assim, me mostre aí como é que você está utilizando, porque às vezes o pessoal usa lá a bombinha de forma errada, certo? Que é o salbutamol, ou o formoterol com a budesonida agora, né? Eu já estou no antigo aqui, né? Mas o formoterol com a budesonida de forma errada, certo? Então você corrige a técnica, ou, né, no caso, você corrige as medidas ambientais. Porque, meu irmão, se for uma pessoa que ela mora num grande centro urbano, que está muito poluído, é muito frio, certo? Ou ela mora na zona rural mesmo, mas é muito frio, certo? Poluição geralmente é mais em zona urbana, né? Você tem que corrigir isso primeiro, tá certo? Você tem que corrigir isso primeiro e aí considera subir um step. Se for um paciente que ele apresenta 3 ou 4 das manifestações já citadas anteriormente, é asma não controlada e aqui não tem o que falar. Você vai subir. Você vai subir. Você sobe e vê o que dá. E, obviamente, ensina a técnica, melhora as condições ambientais do paciente. Beleza? Tá tranquilo isso aqui? Cara, se tu entendeu isso aqui, você já tem quase tudo de asma na tua cabeça. O próximo passo é a gente finalizar a conduta. Como é que a gente finaliza a nossa conduta aqui? Mandando o paciente para casa. Pô, tu vai mandar o paciente para casa, o paciente é asmático. Lembra que a asma não tem cura, ela tem tratamento. A asma é uma doença crônica. A asma é uma doença que ela vai gerar broncoespasmo. Se o paciente não se cuidar, ela vai gerar broncoespasmo. E eu já te digo uma coisa, eu te dou um plus aqui, que você vai, então, iniciar o tratamento. Pode ser que o paciente seja a primeira vez, ele esteja sendo diagnosticado naquele momento com asma. Então você vai iniciar o tratamento. Ou, né, aqui, alterar o step do paciente. Segunda coisa que eu não escrevi aqui, mas você pode estimular aqui, ó, é estimular exercício físico. Principalmente exercício físico que trate de apneia, certo? Apneia, aí, certo? Como natação, por exemplo. Natação você passa períodos em apneia, certo? Então você tem que estimular mesmo isso aqui, tá bom? Tem que estimular exercício físico aqui no paciente asmático, para preparar as vias aéreas aí.
Vou estimular a aderência, é o que eu falei anteriormente. Eu vou ensinar como utilizar a medicação. Eu ensino, olha, você tem que inspirar profundamente, expirar durante 2 ou 3 vezes, e na terceira inspiração você vai sugar você vai botar a boca, né, na válvula e vai apertar 2 vezes aí, certo? No PAF, né? Você vai realizar 2 PAFs, tá bom? E aí você vai prender essa respiração, inspirando profundamente, guardando esse ar. Você vai prender essa respiração durante 10 segundos, 5 a 10 segundos, certo? E depois vai soltar, vai expirar de forma completa, tá certo? Você pode utilizar, se for em crianças menores de 5 anos de idade, o que já eu vou falar disso, mas o espaçador com máscara. Ou crianças maiores de 5 anos de idade, maiores de 10 anos de idade, você já pode utilizar somente o espaçador para melhorar isso, certo? Já eu vou falar um pouco do espaçador. E, obviamente, modificação do meio ambiente, né? Não expor-se ao frio, não expor a poluição, né? Em poluição geral de centros urbanos, que isso é quase impossível, né? Mas a gente pelo menos tenta falar isso. Também a questão de exposição a pó, né? Manter as coxas de cama limpas, certo? Se o local que dorme que é frio, botar roupas limpas e cobertas limpas, né? Sem ácaro e tudo mais, certo? Enfim, são as medidas ambientais, é isso que eu estou falando, certo? O quarto passo aqui, ó, se o paciente, veja bem que eu botei um asterisco aqui, se o paciente ele exacerbou naquele primeiro momento, isso é mais para crise asmática, né? Você passa de 5 a 7 dias aí, um corticóide oral para ele, tá bom? Pra ele ir para casa, mas isso a gente faz mais na crise, né? E, obviamente, que eu sempre vou marcar retorno, certo? Para o paciente. De 5 a 7 dias é o mesmo valor aqui, ó, certo? Então, eu sempre vou ter que estimular o paciente a retornar, certo? E para melhorar mais ainda a aderência, eu não botei aqui, mas é você esclarecer dúvidas. Você pergunta para o paciente, você tem alguma dúvida? Se ele tiver alguma dúvida, você vai esclarecer essas dúvidas do paciente, beleza? Para fechar, eu vou te dar uma cerejinha do bolo aqui, que é justamente sobre o espaçador, certo? Você pode utilizar o espaçador mais máscara, certo? Em menor de 4 anos de idade. E você pode utilizar somente o espaçador, certo? Em maior ou igual a 4 anos de idade, certo? Esse é o espaçador. O que você vai indicar, eu já botei ele com a máscara aqui, certo? Mas veja bem, se você vai indicar que o paciente, ele vá, certo? Balançar aqui, ele vai misturar aqui, certo? Antes de colocar. Logo, ele acopla ao espaçador, certo? Ele vai acoplar aqui o budiforme aqui, certo? A bombinha, né, que a gente chama aqui ao espaçador, certo? Ela tem uma cânulazinha bem aqui, ó, certo? E se for menor de 4 anos de idade, vai ser com máscara, né? Eu boto a máscara entre nariz e boca, certo? Cobrindo nariz e boca do paciente. Se for um maior de 4 anos de idade, ele dá para usar sem essa máscara aqui, ó. Isso aqui retira, tá? Aí vai dar 2 PAFs e eu tenho que contar de 5 a 10 respirações. O negócio travando aqui. 5 a 10 respirações, certo? Então, essa é a forma correta de utilizar o espaçador com a medicação correta aí para o paciente, tá? Pessoal, eu espero que eu tenha sido claro aqui, certo? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, pode ser pelo Instagram, ou pode ser aqui mesmo nos comentários que eu vou tentar te ajudar aí, certo? Então, valeu tua atenção aí, eu espero ter ajudado. Tchau, tchau.